Como funciona a economia de um país? Fatores, indicadores e impactos. A economia de um país desempenha um papel fundamental na qualidade de vida de sua população, pois é através dela que são produzidos, distribuídos e consumidos os bens e serviços necessários para a sociedade. Quando a economia está em boas condições, isso pode gerar crescimento econômico, criação de empregos, aumento de renda e da produtividade e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Por outro lado, quando a economia enfrenta problemas, isso pode ter impactos negativos na vida das pessoas, como aumento do desemprego, queda da renda, diminuição do poder de compra e aumento da pobreza. Por isso, é importante que os governos e as empresas trabalhem de forma a promover o crescimento econômico sustentável e a geração de riqueza para a sociedade. Economia é a ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços em uma sociedade. Ela pode ser dividida em vários setores, que são as áreas da atividade econômica que atuam de forma independente, mas que estão interligadas entre si. Os principais setores da economia são: primeiro, é o setor responsável pela produção de bens que são extraídos diretamente da natureza, como agricultura, pecuária, pesca, minerador e exploração de recursos naturais. Segundo, é o setor responsável pela transformação de bens primários em produtos acabados, como indústria, construção civil e serviços de manufatura. Terceiro, é o setor responsável pelo fornecimento de serviços, como transporte, comunicação, turismo, comércio, saúde, educação e serviços financeiros. Quarto, é o setor responsável pela prestação de serviços de alta tecnologia, como pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, consultoria e serviços de informação. Cada setor da economia pode desempenhar um papel importante na geração de riqueza e no crescimento econômico de um país. Existem diversos fatores internos e externos que podem influenciar o funcionamento da economia de um país. Alguns fatores internos incluem população. A quantidade de pessoas que habitam em um país pode afetar a oferta e a demanda de bens e serviços, assim como o tamanho do mercado de trabalho e o potencial de consumo. Capital. Os investimentos em infraestrutura, maquinário, tecnologia e outros recursos são necessários para desenvolver a produção e o crescimento econômico. Tecnologia. O avanço tecnológico pode trazer novas oportunidades de produção e aumentar a eficiência e a competitividade das empresas. Mão de obra. A qualidade e a quantidade de trabalhadores disponíveis são importantes para atender às necessidades da produção e do mercado de trabalho. Recursos naturais. A disponibilidade de recursos naturais, como minérios, petróleo, água e terra, pode afetar a produção e o crescimento econômico. Alguns fatores externos incluem relações comerciais. As relações comerciais que um país tem com outros países pode afetar a oferta e a demanda de bens e serviços, assim como a entrada e saída de capital e a troca de tecnologia. Políticas econômicas. As políticas econômicas implementadas pelos governos, como as taxas de juros, as políticas fiscais e o câmbio, podem afetar o funcionamento da economia. Fatores externos. Fatores externos, como a instabilidade política e a economia em outros países, a variação dos preços nas matérias-primas e o clima podem afetar o funcionamento da economia. O PIB, Produto Interno Bruto, é um indicador que mede a produção total de bens e serviços de um país em um determinado período de tempo, geralmente um ano.
Ele é calculado somando o valor de todos os bens e serviços produzidos no país, independentemente de quem os produziu. O PIB per capita é o PIB dividido pelo número de habitantes do país e serve como uma medida de renda per capita. Já o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de bens e serviços consumidos por uma família típica de um determinado país. Ele é calculado pela média ponderada dos preços de um conjunto de produtos e serviços, onde os pesos são dados pelo grau de importância de cada produto ou serviço no orçamento dessa família típica. O IPC serve como uma medida da inflação no país. A economia de um país tem um forte impacto na qualidade de vida de sua população. Quando a economia está em crescimento, geralmente há aumento do nível de emprego, o que pode levar a um aumento da renda das pessoas. Isso pode contribuir para uma melhora na qualidade de vida, pois as pessoas têm mais recursos para adquirir bens e serviços que melhoram seu bem-estar. Por outro lado, quando a economia está em recessão, o nível de emprego pode diminuir, o que leva a uma queda da renda das pessoas. Isso pode ter um impacto negativo na qualidade de vida, pois as pessoas têm menos recursos para adquirir bens e serviços. A economia de um país é fundamental para o bem-estar da população, pois ela influencia o nível de emprego, renda, a inflação e o nível de desenvolvimento do país. Ela é composta por diversos setores, como a agricultura, o industrial e o de serviços, e é afetada por fatores internos e externos, como a população, o capital, a tecnologia, a mão de obra e os recursos naturais, as relações comerciais e as políticas econômicas implementadas pelos governos. Alguns indicadores econômicos importantes, como o PIB e o IPC, são utilizados para medir e avaliar o funcionamento da economia de um país. É importante que as economias dos países sejam estáveis e saudáveis, pois isso garante o bem-estar e o progresso da população. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal.